Olá, rica noite a todos. Meu assunto hoje é expectativas quebradas. Um assunto que aparece muito para os meus clientes e é uma das dúvidas mais frequentes aí da semana. Então, por isso que eu trouxe esse tema, que para mim é muito importante, muito interessante, perceber o que tem por trás das expectativas, né? E até vou contar sobre uma expectativa minha, que é a chegada dos 2 livros, que era para ter sido lançamento em abril do ano passado, abril ou maio do ano passado, e com o Covid foi suspensa esses 2 lançamentos, tá? E como é importante, né, a gente tocar a vida da gente mesmo com as expectativas, mesmo com a sensação que parece que não, que tem alguma coisa frustrando a gente, trancando, né, deixando a gente ficar parado. E aí como é importante essa possibilidade de ter outros resultados, de ter outras vivências, mesmo que as circunstâncias não sejam aquilo que a gente espera, mesmo que as circunstâncias não aconteçam da maneira que a gente tinha organizado, como a gente tinha feito, planejado, né? Para que a gente não fique preso nessa questão de que se eu não, né, se eu não conseguir, o que vai ser de mim, ok? Então, eu costumo dizer para os meus clientes que a expectativa ela aniquila os relacionamentos, e eu gosto muito de um ditado, né, que é a expectativa é a mãe da decepção. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem expectativas, a gente está esperando, e está apostando todas as fichas naquilo ali, tá tendo essa sensação de que tá tudo indo bem se aquilo acontecer, e na verdade a gente tá fazendo alguns decretos, aí tá usando alguns decretos, e eles são decretos que nos atrapalham, nos tiram o nosso centro, nos faz com que nós tenhamos as expectativas quebradas, né? E acima de tudo, a gente vai se sentir infeliz e vai ter uma série de consequências que fazem com que a gente diga assim, puxa vida, né? Então não adianta investir nisso, investir nessa pessoa, investir nessa relação, investir nessa situação, ok? Ou então eu vou ficar trancado em mim, tá? E aí eu não tenho decepções, porque a expectativa ela gera decepção. Eu volto e meia converso isso com meu marido, quando a gente está conversando entre nós, a gente está falando entre nós sobre essa questão de as coisas não estão saindo como a gente espera. Então o que a gente pode fazer nesse meio tempo também, uma outra pergunta importante que eu costumo compartilhar tanto com meu marido como com os meus clientes, né? E a questão toda é: você vai viver esperando? Expectar significa esperar, né? Você vai viver esperando para poder ser o que é, ou você vai tocar a sua vida? Você vai ter as experiências, você vai ter as suas vivências. E como é importante a gente poder ter a possibilidade de não viver somente de expectativas. Imagina, eu estava lá, estava tudo na minha cabeça, né? E no grupo organizado, vamos fazer o lançamento, eu sabendo que tinha uma série de etapas para serem concluídas que ainda não tinham sido concluídas, né? Mas tinha já uma data, tinha um prazo. Eu estava fazendo a minha parte, a empresa que eu contratei para fazer o serviço estava fazendo a parte dela, né? E de repente vem a pandemia e teoricamente esculhamba com tudo, né? Então, aí nessa hora, você, se está com expectativas, você está perdido, você está jogando seu tempo fora,
sua energia fora. E eu quero falar hoje para vocês, eu tenho 5 sequências de EFT para a gente fazer aqui hoje, para diferentes tipos de decretos negativos, ou seja, sistemas de defesa que nós criamos depois de eventos traumáticos, para que eles não aconteçam de novo. E dentro dessas 5 sequências nós vamos abordar essas 5 visões limitantes e engessadas sobre a questão de como é essa coisa da gente viver sob o domínio das expectativas, né? Se a gente vive sob o domínio das expectativas, a gente tá fadado a ser muito infeliz e a atrair muito mais do universo, ok? Do que a gente pode imaginar, do que a gente pode perceber, tá? E do que a gente pode viver. A gente vai estar limitado, tá? E atraindo da vida, do universo, da conjuntura sideral, uma vida menor do que a gente pode viver, mais limitada, mais restrita. Então, como é importante a gente ter a possibilidade, né, de ver as coisas com outros olhos, de não ficar dependente que alguém faça algo para a gente se sentir feliz, que alguém faça algo para a gente se sentir completo e realizado. Então aí, a expectativa é a mãe da decepção. Eu acho que depois eu vou montar algo mais elaborado para distribuir, para chegar a mais pessoas a respeito disso, né? E eu sempre boto isso na minha cabeça. Se eu tenho essa percepção, né, que algo não tá bem, que algo não tá ok, que não tá legal para mim, será que eu não tô com expectativas? E é claro, as expectativas estão aí para ser quebradas, né? Porque a expectativa, ela está dentro de um alto padrão de exigência dentro de nós, um modelo, um formato pré-determinado e engessado de como as coisas podem ser, de como elas realmente são, tá? E isso faz com que a gente não tenha boas vivências, não tenha boas experiências, não se sinta bem nas questões, tá? Se sinta desconfortável e, acima de tudo, não saia do mesmo lugar. E aí a gente fica só naquela, não só recebendo do universo situações confortáveis, como também olhando para o que a gente não tem, onde a gente não chega nas nossas relações. Então aí, eu já expliquei que decretos negativos são sistemas de defesa que a gente cria depois de eventos traumáticos. Aqui a gente está falando de eventos traumáticos relacionais, mas pode ser qualquer tipo de evento traumático. Tá? E eu falo especificamente dos relacionamentos porque foi onde eu consegui uma grande superação em mim, né? O que me deu, ai que lindo, o que me deu a possibilidade de ir para outros patamares. Já todos estão chegando agora, uma rica noite, a gente já está falando sobre quebras de expectativas, como isso atrapalha no nosso progresso relacional, emocional, vivencial, financeiro, e como nos afasta do nosso propósito de vida. Porque um dos livros que eu estou lançando agora em fevereiro é Propósito e Significado, com mais 5 especialistas, e nós falamos só sobre esse assunto, tá? Tem até um mini curso gratuito comigo. E depois o outro livro é sobre prosperidade, que também tem o lançamento em fevereiro, tá? Pela mesma editora Terapeutas do Brasil. E aí nós somos 4 especialistas falando sobre prosperidade na mesma obra. Então, assim, tem muita coisa. Então, imagina se eu ficasse só naquela expectativa do lançamento do livro, não tá saindo, o coronavírus não tá cedendo. A minha vida ia ficar parada. O que eu fiz nesse meio tempo? Eu organizei conteúdos, eu dei cursos, eu dei palestras, eu continuei fazendo as minhas lives, eu continuei fazendo meus exercícios, eu continuei dando as minhas aulas, eu continuei tocando a minha vida. Porque a questão que a gente está vivendo, a questão que parece estar nos trancando, a relação que parece estar nos segurando,
ela nada mais é que uma grande aprendizagem que precisa ser feita, e quando a gente tem essa sensação, deveria ser diferente, deveria ser melhor, deveria ser mais positiva, não deveria ter vindo esse problema para cá, já deveria ter lançado o livro, né? Já deveria isso, aquilo outro, no relacionamento, no par romântico, na vivência, na experiência, no cotidiano. A gente não está focando no que está no nosso alcance de realizar. Então aqui, o primeiro decreto que eu vou falar para vocês, é que a gente em seguida já vai fazer sequência de FT, eu prometi para vocês 5 sequências de FT hoje, tá? O primeiro decreto é o negativo de lealdade à tribo de origem. A gente copia essa questão da expectativa dos nossos familiares. Hoje eu estava falando com uma cliente num atendimento pela manhã, né, sobre como é importante a gente permitir que o corpo solte isso que a gente portou dos familiares, que não serve, que não tem objetividade, que não tem importância para nada, né, e que só nos deixa parado, só nos deixa tendo resultados ainda mais esquisitos dentro das vivências e das experiências, causando mais tensão, maior perda de energia e falta de resultados. Então, quando uma pessoa chega e me diz assim, puxa, Nara, eu queria ter um relacionamento melhor, né? Eu sempre falo para as pessoas, curem os registros dos relacionamentos que vocês tiveram e viram, presenciaram, experienciaram na sua infância. Precisa começar por aí, né? E muitas vezes tem essa questão de o que os pais acabam dizendo para os filhos, que eles são panacas, que eles são, que nem o meu caso, tu é muito desligada, tu bate nas coisas, tu quebra as coisas, Por quê? Uma criança de 3 anos não pode segurar um copo de adultos. Não tem motricidade, não tem tamanho de mão para isso. Mas eu era cobrada. E eu, naquele momento, pela lealdade à tribo, me sentir pertencendo, querer me sentir pertencendo à família, eu aceitei, eu importei todas essas percepções que outros tinham de mim, mas que eram pessoas importantes na minha vida. Meu pai, minha mãe, ela é desligada, ela não presta atenção nas coisas. Como assim? O que será que naquele momento a criança está fazendo que ela não está, que ela optou por não prestar atenção no que os pais estão dizendo? Qual é a circunstância que está levando a criança a querer abstrair? É a aprendizagem que ela está fazendo? É a experiência de vida que não está sendo agradável? Então, por que ficar ali experimentando? Então, é melhor ir para a mente, ir para o mental, onde não tem dor pelas vivências, mas também não tem outros resultados. Tu não sente nada para menos, mas tu também não sente nada para mais, tu não sente o bem-estar, tu não tem a realização, tu não sente a tua experiência na Terra, tu tá lá viajando, né? Tu tá no teu mental, que é um local que não tem dor, ok? Então, muitas pessoas, a Ana Paula tá comentando, eu atrapalho em tudo, né? Mas isso quem é que te disse isso pela primeira vez? Foi pai? Foi mãe? Você precisa ir nas histórias de origem. Como é que faz isso? Pega a técnica da carta de desabafo, que é uma técnica que está no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 R's, com 2 L's, Naramuller com 2 L's, e aí você vai e digita técnica da carta de desabafo. A técnica da carta de desabafo, você vai contar a história quando você, pela primeira vez, tem a lembrança que alguém chegou e lhe disse assim, tu é uma estabanada, você é uma atrapalhada, você é uma estrabalhada, uma acidentada, tá sempre se acidentando, parece que nunca tá aqui no planeta. Quem é que disse isso pra você a primeira vez? E é essa história que você vai contar na técnica da carta de desabafo, batendo nos pontos da EFT, ok? Topo da cabeça, entre as sobrancelhas, canto do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, osso da clavícula, embaixo do braço e volta pro topo da cabeça. Escreve isso no papel e aí depois você, lendo o papel, vai
bater nos pontos para que possa ter a liberação desses registros no corpo, porque está registrado no teu corpo, tem essa importação que isso é uma verdade, que você é uma panaca, que você nasceu defeituosa, tá? Que você veio com algo errado, né? E que você não tem condições de tocar a sua vida, você não tem condições de ter outras experiências e ter outras vivências, né? Porque você não está preparado, tá? Você veio com um defeito de fabricação. É isso que está escrito nas entrelinhas. Você é uma vergonha, veio com um defeito de fabricação. Obrigado pelos foguinhos, Cristiano. Tá? Veio com um defeito de fabricação. Como assim veio com um defeito de fabricação? Da onde você veio e quem lhe dá? Quem tem esse direito de dizer que você veio com defeito de fabricação? Você veio de quem está julgando você. Então, essa coisa de veio com defeito de fabricação são circunstâncias, né? Tanto que, quando você vai tocar piano, a altura do banco é regulável. Por que o carro tem o encosto regulável? Tu pode botar o assento para frente, o assento para trás. Cada um tem um formato, não é defeito. É a genética de cada um, é como cada um é como cada um está, como cada um vive. Como cada um se sente, o que cada um tem, é único. Não dá para dizer que é defeituoso. É um panaca, é um sem noção. Quem te disse isso a primeira vez? E você importou como verdade, certo? Então, essa importação como verdade vem desse decreto negativo de lealdade à tribo de origem. Que é qual é o modelo de filho ideal, qual é o modelo de mãe ideal, qual é o modelo de marido ideal, qual é o modelo de parceiro ideal, a esposa ideal, o comportamento ideal no amor, expectativas sobre o amor. Ai, meu parceiro, teve uma live que eu falei só sobre essas expectativas, do parceiro. O parceiro não me segue, o parceiro não me incentiva, tudo isso são expectativas. Quem precisa incentivar você é você. Você está fazendo aquilo ali por você. Então, como é que você vai ficar esperando o reconhecimento? Quando a gente está esperando reconhecimento fora e esse reconhecimento não vem, é porque a gente não está se dando o reconhecimento. Como adultos, é a gente que se dá o reconhecimento. Então, quando a gente se dá esse reconhecimento, a gente não fica dependente do que os outros vão fazer, do que os outros vão dizer, como os outros vão agir. Esse é o próximo decreto que eu vou falar, o decreto negativo de perfeição, ok? Mas que a gente importa no início de tudo das falas dos pais, das cobranças dos pais, porque a gente está querendo se sentir fazendo parte de uma tribo. A gente não é índio para fazer parte de uma tribo, ok? Mas a humanidade, o ser humano, ele tem essa questão de querer pertencer, ainda tem essa questão de querer pertencer. E na verdade tudo está interligado, então não tem essa questão de eu não me sinto pertencendo, eu me sinto estrangeiro, é tudo uma coisa só, E aí a pessoa fica nessa dificuldade de se relacionar, fica com... porque tá com esse material dentro dela. Eu tô olhando aqui para frente porque eu tô arrumando para o texto para que a gente possa fazer a sequência de FT que eu tenho preparada aqui, para a gente se liberar, começar hoje a liberação dessas expectativas importadas da família de origem. Então, vamos fazer essa sequência. Nós podemos ou não usar o ponto de karatê. O ponto de karatê ele é bom quando a gente quer liberar coisas antigas. Mas a gente pode também fazer sequência de FT e também vão dar resultados quando a gente não usa o ponto de karatê. Qual é a vantagem de usar o ponto de karatê? É mais rápido o resultado, ok? Mas aqui a gente está experimentando. Então assim, vamos lá. Topo da cabeça. Eu tenho essa visão do mundo dos meus pais e guardiões, guardadores.
sobre pessoas e seus comportamentos ideais. E esqueço que cada um faz o que pode. E é o que é. Eu começo a perceber que a maneira da minha família ver o mundo, em alguns aspectos, pode não me servir. Pois em algum nível me criam dor com a quebra das expectativas. Eu começo a aceitar que atrai o que emito. E isso inclui a possibilidade de perceber que essa maneira com expectativas está equivocada. Principalmente na minha etapa de vida. E eu começo a aceitar isso. Posso ser amado sem pensar igual. Posso ser aceito sem ter as mesmas expectativas. Pois começo a me aceitar como sou. E também como penso a meu respeito e de outros. Respira fundo e solta. Então aqui nós estamos fazendo sequências de EFT para as expectativas quebradas. Então o próximo item que nós vamos fazer aqui de sequência, tá? Decreto negativo de perfeição. Bom, eu estava falando um pouco antes do decreto negativo de perfeição. Ele é uma condição que a gente diz assim, eu tenho que, ou o meu par romântico tem que, né? Preciso ser, tenho que ser. A vivência que eu estou tendo com o meu par não está no nível que eu espero. E aí, esse ponto de vista rígido acaba criando autossabotagem. Tá? E aí porque nós também podemos não estar cumprindo com as expectativas, ok? Então, porque a gente dá o julgamento aos outros que a gente dá pra gente mesmo. Então, as expectativas, se a gente não cumprir com ela, cobrar dos outros, a gente também tem uma certa cobrança muito maior conosco, normalmente é 3 vezes maior, então a gente vai fazer de tudo para se trancar, para não ser uma nova vergonha, para não quebrar de novo as expectativas. Então vamos à sequência de EFT. Eu vejo que não sou o que espero de mim. Isso me faz me rejeitar completamente. Querer distância de mim mesma. E me punir por não atingir minhas expectativas. Nunca atinjo o que desejo de mim. Nunca cresço como poderia. Nunca avanço o suficiente. E assim, de expectativas quebradas comigo mesma, eu me sinto frustrada. Me sinto indignada comigo. Não consigo confiar em mim. Aceito até me punir com a minha própria energia. Eu preciso me dar uma chance de acreditar em mim, de estar do meu lado, de ser meu maior aliado.
como forma de prática do amor incondicional por mim. Respira fundo e solta. Então aí nós temos mais uma prática de EFT. Aqui tá chovendo pilas e acabou a luz. Decreto negativo de felicidade vinculada. O que vocês estão enxergando aí é só a minha luminária que está funcionando aqui. Deu um trovão tremendo e agora em alguns minutos... vocês devem ter escutado aí o trovão, tá? Então, vou fazer assim, eu vou encerrar a live aqui, eu prometo que eu trago esse assunto numa outra vez, num outro momento, para que vocês possam aproveitar todo esse material. Eu quero desejar a todos uma rica noite, que vocês possam rever tudo isso, tá? E eu vou encerrar aqui porque realmente a tempestade tá terrível. Ok? Então tá, eu agradeço a presença de todos e até a próxima transmissão ao vivo. Grande beijo, tá? Tchau!